Olá a todos, sejam bem-vindos aí ao nosso Bitstop BR. E aqui nessa playlist, digamos assim, vamos trabalhar com HTML e CSS, tá? Obviamente que no próximo módulo a gente vai embutir aí também JavaScript, mas inicialmente vamos pensar aqui em HTML e CSS. Meu nome é Ricardo Marciano, esse canal é o Bitstop BR. Bom, primeiro entender, eu vou imaginar que você não conheça nada de HTML, tá? Absolutamente nada. Então, esse é um curso bem do zero mesmo para aquelas pessoas que estão iniciando HTML, que querem entender o HTML, tá? Então, assim, primeiro, o que é HTML? HTML é uma sigla, Hypertext Markup Language, ou seja, um HTML é um bloco de construção básico da World Wide Web, tá bom? E aí toda vez que a gente fala em HTML, a gente sempre lembra da questão do hipertexto, né? Hipertexto é, na verdade, o que? O texto é exibido em um computador ou outro dispositivo eletrônico com referências a outro texto. Então imagina um link, por exemplo. É um exemplo de um hipertexto. Só que, além do texto, né, o hipertexto ele pode conter tabelas, listas, formulários, imagens e outros elementos de apresentação. Lembrando que, originalmente, pessoal, o HTML, tá, ele foi desenvolvido por um indivíduo chamado Tim Berners-Lee, tá, em 1990, pessoal. Então, ele também é conhecido como o pai da web. Então, muita coisa aconteceu de lá para cá, né? Essa história do HTML, várias versões aí foram surgindo e tal. E o que aconteceu é o seguinte, que em 1996 a World Wide Web Consortium, né, ou seja, um consórcio W3C, na verdade, tornou-se autoridade, pessoal, para poder manter as especificações da HTML, tá? Então, o HTML também se tornou um padrão internacional, e isso em 2000. HTML5 é a versão, assim, digamos, mais recente do HTML, tá? Então o HTML5 ele acaba fornecendo uma abordagem mais rápida e robusta para desenvolvimento web. Então esse curso, fora aí essa parte um pouquinho mais teórica, tá? Nós vamos aos pouquinhos implementando a prática, ok? Mas é um curso totalmente prático. Só para poder entender o que a gente vai ver nesse primeiro módulo, tá aqui. Então essa breve introdução que eu já fiz aqui com o HTML, uma introdução e um contexto, a gente vai falar um pouco sobre o CMS, Content Management System, ou seja, os sistemas gerenciadores de conteúdo. O que é isso, pessoal? Se você está interessado nessa aula aqui, você chegou até aqui, é porque você provavelmente conhece um pouco de HTML, ou quer se aperfeiçoar, ou não conhece nada de HTML, tá? E você pretende criar uma página. Eu quero criar uma página, de repente eu estou começando a estudar agora HTML, essa parte de desenvolvimento web. Então você tem duas opções: estudar muito mais, tá? Não adianta, você vai ter que estudar, não tem jeito, por isso que você está aqui. Mas e se você precisasse, nesse momento, de criar um site? Agora, pô, Ricardo, hoje é, sei lá, hoje é quinta-feira, sábado eu tenho que entregar um site para uma cliente. Uma cliente descobriu que eu sou estudante de desenvolvimento. Falei para meus pais, falei para alguém, agora eu sou estudante de desenvolvimento web, hein? Então o pessoal vai chegar a você, então você sabe criar um site? Aí você vai falar assim, o que você vai falar? Você vai ficar calado? Não, dependendo da complexidade do site, você pode usar um CMS. Então, o que são os CMS? São ferramentas que vão ajudar você a desenvolver sites, inclusive sites complexos, tá? Sites com recursos sensacionais, sem a necessidade de você programar. E aí eu vou dar aqui duas dicas, tá? Duas ferramentas, digamos assim, as duas mais talvez conhecidas e as mais poderosas. Vou voltar aqui para o nosso... Uma delas que muita gente deve conhecer é o WordPress, tá? Então, com o WordPress você vai conseguir, tá? É ferramenta open source, totalmente gratuita. Você vai conseguir baixar isso aqui para sua máquina, instalar e fazer sites. Esses são os modelos aqui, alguns modelos, tá? Alguns temas
tá? De sites criados pelo WordPress, ó. Então, tem alguns recursos, tá vendo? Desenhos personalizáveis, alto desempenho, não sei o que. Então, aqui eles vão dizendo, tá? Sobre o WordPress. Então, assim, é uma ferramenta hoje muito utilizada, pessoal. Tem muita gente aí, grandes empresas que utilizam o WordPress. Por quê? Porque é muito mais rápido o desenvolvimento. Ele tem uma coisa chamada plugins. Você tem praticamente, são recursos que você pode instalar para poder criar ou aplicar novos recursos mesmo, tá? Novas funcionalidades. Por exemplo, olha, bloco de eventos, que é de repente tá vendo? Criar rapidamente convites e cartões de eventos simples. Se de repente quer criar alguma coisa dessa natureza para o seu site, você já tem um plugin. São pequenos programas que vocês instalam ao WordPress, e a partir daí você tem esse recurso personalizado e instalado no seu computador, no seu site, na verdade, tá? Então, assim, só que para isso aqui, pessoal, você pode até baixar o WordPress no seu computador. Você tem que ter o AMP, porque o WordPress está baseado aí em PHP, aquela coisa toda, para poder rodar. Mas você, na verdade, tem que, antes de tudo, buscar um serviço de hospedagem. Aí, só digitar serviço de hospedagem com cPanel de preferência, que você vai... deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? cPanel, serviço. Você digita assim, ó, serviço de hospedagem. Eles vão mostrar aí para vocês, ó, um monte, tá? Um monte. Tá vendo? Ó, vários. Pode até apagar o cPanel, porque o cPanel é um serviço, tá? Dessas empresas aí, ó. Por exemplo, então você tem aqui, ó, uma série de empresas que vão ofertar esse serviço de hospedagem e ter o seu cPanel. Então é pelo painel de controle desse serviço de hospedagem que você vai conseguir instalar de forma bem simples mesmo, pessoal, instalar o WordPress. Existem outras formas, tá? Deixa eu clicar aqui para vocês terem uma ideia, ó. Tá aqui, esse aqui é um exemplo do cPanel. Então você, no momento que você acessa, tá? Você tem acesso a um desses serviços contratando, eles vão te dar um usuário e senha, você vai poder acessar, e tá aqui, ó, é bem tranquilo, tá? Tem alguns recursos e você vai conseguir instalar essas ferramentas só escolhendo a ferramenta, clicando e instalando, mais nada, tá? Então é muito simples mesmo, para quem não conhece programação, para quem conhece programação do zero, tá? Então dessa forma você vai conseguir usar esse CMS. Então, assim, o design os temas, né, que são do nosso WordPress são fantásticos, tá? Vou pegar aqui alguns temas, alguns já são populares. Olha, você pode escolher um tema desse, colocar o seu site com a carinha que você quiser, ó. Muito bacana. Talvez seja a hora de fazer uma aula do zero sobre o WordPress. Aí vocês podem deixar aí nos comentários se sim ou não, tá? Então, a outra ferramenta é o Joomla, tá? O Joomla deixa eu pegar aqui esse aqui, ó. Esse aqui é melhor, tá? O Joomla já é uma ferramenta um pouco mais profissional, digamos assim, tá? Em termos de segurança, ao meu ver, tá bem melhor do que o WordPress. Ele já está há mais tempo aí no mercado. Ele já nasceu com esse intuito de ser uma ferramenta CMS. O WordPress nasceu com o intuito de inicialmente criar blogs especificamente, daí foi crescendo. Então tá aqui o Joomla. Então, se você digitar assim na Google, lá no Chrome, né, na ferramenta de busca, empresas que usam Joomla ou sites que usam Joomla, vocês vão se surpreender, tá? Então tá aqui também, open source, baixar, instalar ou também usar dentro do cPanel no seu serviço de hospedagem, tá? Então tá aqui, ó, muito bom, tá? É mais seguro e muitas empresas utilizam. Por quê? Porque hoje em dia, pessoal, assim, claro, você tem que aprender HTML, é por isso que você está aqui. Tem que entender ali os pormenores, os códigos, como é que funcionam.
Mas essas ferramentas, elas vão te possibilitar instalar uma série de recursos, montar o seu portal e administrar o seu portal, o seu site. Tá? E o mais interessante, você pode capacitar os seus clientes para depois eles fazerem essa alimentação desse site, essa manutenção, digamos assim. Tá? Então, assim, é muito mais rápido, digamos até que em alguns aspectos muito mais seguros, e você vai ver que depois que você começar a dominar, a utilizar essas ferramentas, você provavelmente vai utilizar e muito, ao invés de ter que fazer um site na mão que vai demorar muito mais, por mais que você tenha habilidade, por mais que você conheça, tá? Essas ferramentas hoje acabam dominando esse mercado aí, tá? Bom, então esse é o contexto aqui do que a gente chama de CMS. Bom, e aí é o seguinte, a gente vai falar um pouquinho agora das ideias. O que é uma ideia, né? Está aqui, ó, Integrated Development Environment, ou seja, é um ambiente, tá, de desenvolvimento integrado, e é onde a gente vai digitar, tá, os nossos códigos. Bom, e aí você já deve ter ouvido falar que, Ricardo, mas eu comecei a estudar HTML, me ensinaram usando bloco de notas. Eu penso que você começar com um bloco de notas, tá, para depois ir para uma IDE que você vai ter que usar, você não vai usar o bloco de notas o resto da sua vida. Tem poucos recursos, você vai observar aqui com as IDEs uma série de recursos até para te orientar no desenvolvimento, na escrita do desenvolvimento, vai te surpreender. Então, obviamente que você não vai começar pelo bloco de notas, esquece isso, meu amigo. Já vai para uma IDE, tá? Que você tem N IDEs no mercado, aí eu vou citar algumas, por exemplo, Sublime Text, né? Você tem o Brexter, e você tem, eu vou inclusive indicar essa no nosso curso, VS Code, tá? O Visual Studio Code, tá? Bom, por que o Visual Studio Code? Então vamos pegar aqui, por exemplo, eu vou mostrar aqui, tá, o Visual Studio Code, o VS Code, né, para os íntimos. Então eu tenho aquele ali na minha máquina, vou dar um duplo clique, tá aqui, ó, tá aqui, ó, esse é o VS Code. E aqui, obviamente, que a gente vai ver como é que funciona essa coisa toda, mas é muito simples. File, New File, pronto. Aqui eu já começo a executar o meu HTML. Se eu tiver algum HTML aqui, eu simplesmente aqui em Run ou Ctrl F5, eu já vou executar, tá? E ele vai rodar essa minha aplicação aqui. Então, assim, opa, eu estou na porta 8080. Então, diferente, tá? De uma... Pronto. Diferente aqui de uma IDE como bloco de notas, tá vendo? Eu teria que vir aqui, pegar aqui o bloco de notas e salvar como HTML. Eu tenho aqui uma série de recursos, tá? Inclusive quando eu estiver digitando aqui algum código, por exemplo, né? Para vocês terem aqui HTML, tá? Vou salvar esse arquivo aqui, ó, como por exemplo EZ1, tá, .html. Vocês vão observar o seguinte, ó, no momento em que eu já digitei o código, ele já entendeu isso aqui como um código HTML, tá, e ele já me deu aqui a tag, tá vendo, olha, numa cor diferente, tá? Então eu poderia, a partir do momento, tá, que eu começar a digitar aqui, obviamente que você tem que ter alguns recursos instalados, e isso a gente da própria IDE, tá? Então se eu começasse a digitar, tá, olha lá, digitei aqui o doctype, que a gente vai saber daqui a pouquinho do que se trata, e ele já traz isso para mim. Então eu clico, ele já fechou ali a tag, tá? Então tá aqui, ó. Agora eu vou começar a digitar aqui HTML, né, dizendo que eu quero dizer que esse HTML aqui vai ser, que esse código vai ser baseado em português brasileiro. Então ele já vai me dando aqui toda a estrutura, tá,
E vai dizer exatamente o que eu devo fazer aqui, tá vendo? Olha, e eu vou digitando ali, PTBR, pronto, mais nada. Aí o que eu tenho que fazer aqui é fechar o meu HTML. Ó. Ele já, o fato de eu já ter aberto um HTML aqui, ele já vai solicitar que eu feche, ou seja, porque é uma estrutura, né? Depois eu vou ter que fechar. Então ele já está me dizendo o seguinte: ó, se você abrir uma tag HTML, como é a referência do documento, você tem que fechar essa tag também. Então, assim, isso facilita demais o desenvolvimento, tá? Por exemplo, eu teria que aqui começar com head, né? Vocês vão observar o seguinte, ó, head, abrir, ele já criou, ele já fechou a head, e aqui eu digitaria e começaria a digitar essa parte mais, digamos, inteligente do meu código, tá? Não é o corpo ainda. E ele vai montando essa estrutura para a gente. Bom, então assim, isso aqui está baseado no que? No nosso, nessa ideia, tá? Ou seja, na estrutura que a ideia está me permitindo fazer aqui. Então eu tenho inclusive aqui, ó, essa parte, tá vendo? Ó? Esse painel, eu tenho aqui as extensões. Por aqui eu vou procurar as extensões, tá? Por exemplo, o HTML Preview, ó, eu já tenho instalado aqui para poder ver como é que funciona o HTML no momento que eu estou fazendo o meu código, tá? Um pause aqui, dando stop. Então assim, tem vários recursos aqui. Se está CSS3, por exemplo, ó, tá vendo? Ele vai pedir para poder fazer a instalação de alguns desses plugins que vão me ajudar em alguma coisa. Então você tem que primeiro dar uma olhada no VS Code, ver quais são as extensões que vão te interessar, tá? E instalá-las. A instalação é muito fácil, né? Clicou aqui em install, pronto, você já consegue. Então HTML, tá aí, ó. Aí eu tenho aqui uma série de recursos, tá? Vou instalar esse daqui, por exemplo. Pronto, já instalei. Ele me diz aqui, ó, um pouquinho sobre o que é esse recurso, o que, é que eu devo fazer, para que serve. E aí ler, tá? Para poder entender como é que funciona o recurso. Então assim, essa é a ferramenta que eu sugiro que utilizamos daqui para frente, tá? Vou fechar. Bom, Ricardo, mas você falou, por exemplo, do Brexter. Tem o Brexter também. Só que vocês vão ver uma coisa muito interessante. Vou acessar aqui o Brackets. É uma boa ferramenta, até mais simples, digamos que o coisa. Mas olha aqui, ó, para a gente ter ideia, já está dizendo aqui que em setembro de 2021, tá? Vamos finalizar aqui o suporte do Brackets, ou seja, provavelmente eles vão se juntar aqui, ó, com uma nova suíte, vai se juntar, fazer parte do Visual Studio Code. Então, não vale a pena, né, gente, agora desgastar aqui nossos esforços, digamos assim, numa ideia que no final das contas vai ser o nosso VS Code. E tem também o Sublime Text, que é uma ferramenta que muita gente gosta de usar, tá? Sublime, tá vendo? Tá aqui, ó, Sublime Text, eu já tenho, ó. Ela não é totalmente gratuita, mas você consegue fazer os seus códigos sem nenhum problema, tá bom? Tá aqui, ó. Então você pode baixar uma versão, ver como é que funciona, tá? É isso. Então assim, essas são algumas das ferramentas aí que nós vamos obviamente que a gente vai utilizar o VS Code, tá? Mas são as ideias aí, talvez as mais badaladas, né? Bom, então nós vimos aí as principais ideias, mas aí você vai me perguntar, Ricardo, e se eu não tiver, por exemplo, como instalar uma ideia no meu computador? Tiver que usar na nuvem. Aí você tem algumas outras opções, tá? Por exemplo, se você digitar, por exemplo, HTML editor, tá? Online, você vai ver uma série de ferramentas, tá? Para você poder digitar o seu código. Aqui, ó, aqui é um exemplo. Você digitou o código, executa, ele vai mostrar. Tem uma série de ferramentas, inclusive com aqui, ó, tutorial bem interessante, tá? Então seriam assim
por exemplo, vou pegar aqui essa da W3 Schools, tá? Aqui é um exemplo de uma estrutura de HTML, tá? A gente vai explicar isso. Primeiro eu quero mostrar só como é que funciona uma IDE online. Então, tente aqui você mesmo. Então, você vai digitar o código aqui e ele vai mostrar o resultado aqui. Então, por exemplo, poderia chegar aqui e digitar alterar esse código aqui, ó, tá? E aí pedir ele para poder executar. Então, assim, pode apagar todo o código se você quiser, tá? Pode, sei lá, mexer em alguma coisa aqui mais específicas, tá? Então, a ferramenta ela é muito tranquila, tá? Você só tem que digitar o código. Isso aqui são cursos, tá? Da W3 Schools também, vale a pena você dar uma olhadinha, tá? Então, assim, aí você vai encontrar vários, tá? Vários ambientes como esse daqui. Bom, é mais uma opção para você poder simplesmente trabalhar, tá? Então, se você, sei lá, vou vir aqui no meu cabeçalho, por exemplo, você poderia alterar alguma coisa aqui, tá? No momento que você executar, isso vai ser passado, tá? Apaguei aqui, olha, eu não posso ir apagando aqui sem nenhum problema. Então aqui já, no momento que você pedir para executar, olha, ele já tirou aquele parágrafo lá, tá? Então, vai ficar para sugestão de cada um. Ricardo, eu posso usar essa ferramenta online, posso usar uma ideia, aí é de cada um, tá bom? Então vamos voltar aqui para o nosso VS Code e aí pensar agora no seguinte. Bom, como é que é o HTML para a gente poder começar, tá? Ele possui uma, eu diria, uma estrutura básica. Essa estrutura básica, na verdade, a gente chama de estrutura semântica no HTML5. Então vamos ver como é que ela funciona, como é que é essa estrutura, tá? Então aqui, ó, estou em File, vou pedir aqui um novo arquivo, e já vou começar aqui com o doctype, tá? Então vou digitar aqui, olha, doctype, tá? Vou dizer que esse é um documento do tipo HTML. Bom, então vamos primeiro entender, tá? Esse doctype aqui, ele marca que tipo de documento está sendo escrito. No caso aqui, é um documento do tipo HTML. Agora, observa que quando eu falei da IDE, né, eu ia digitando e ele mudando de cor, mas por que não mudou de cor aqui? Porque ainda eu não salvei esse arquivo com formato HTML. Então a IDE não está entendendo isso como HTML. Então eu vou clicar em File. Eu vou clicar aqui em Save As e vou dizer que isso aqui é o meu Word, tá? Meu Hello, né? Hello.html. Olha, então ele já conseguiu entender que o doctype aqui está em azul, tá? Abrir aqui a tag doctype HTML. Então, assim, primeiro, o que é tag, né? O tag, como o povo fala. As tags, elas servem para poder indicar onde termina e onde começa um documento. Então, por exemplo, eu digitei o doctype aqui, agora eu quero dizer que esse documento aqui HTML ele é do idioma, né, português Brasil. Então eu vou abrir a tag daqui, ó, abrir a tag, tá? Isso é uma tag de abertura, tá? Tag de abertura, na verdade, é esses dois itens aqui, ó. Então quando eu concluir o meu código, eu vou começar aqui com HTML, dizer que é o language, tá? Esse language aqui vai ser igual ao PT, tá vendo que ele tem vários, né? Ó, PT, PR, e aí sim, vou fechar aqui, tá lá, ó. Então a minha tag eu abri, tá? Tá aqui, ó, eu abri a tag e fechei, tá? Então tá aí. Toda vez que eu falar em tag, tá? Eu estou me referindo ao que? A esses indicadores, só para saber onde eu estou iniciando aqui uma linha de comando e onde eu estou finalizando, tá bom? Então a tag de abertura e a tag de fechamento. Como é que seria a tag de fechamento? Seria assim, eu vou só para mostrar aqui, tá? Abri, fechei, tá?
por exemplo, no meu caso aqui, ó, isso seria uma tag aqui de fechamento, tá? Então, vamos continuar aqui o nosso código. Agora, eu tenho que dizer o seguinte, tá? Existe uma parte, eu vou chamar isso de parte intelectual, de cabeça, por isso o head aqui, ó. Vou digitar aqui head, tá? Ele automaticamente me dá aqui o fechamento da head. Então, o que eu posso dizer de head aqui? Que é a cabeça do documento. O que estiver aqui não será visível para quem vai visitar a sua página. Então, o seu usuário, tá? Se você digitar aqui, por exemplo, a palavra Ricardo Marciano, isso não vai aparecer para você. Isso aqui é pertinente à parte, tá? Digamos assim, de metadados do nosso ambiente aqui de programação, tá bom? Então, assim, vamos pensar que aqui não é visível. O que vai ser visível vai ser no próximo momento, mas aqui nesse caso não. Então, o que eu vou digitar aqui, por exemplo? Eu tenho que digitar aqui o SHA-7, tá? E o que é, antes de chegar a SHA-7, o que é metadados? Todas as vezes, tá, que eu me referi a metadados, eu estou pensando assim num conjunto de informações a respeito de uma página e do conteúdo nela publicado. Então, assim, você imagina quando o Google faz a indexação por assuntos, aquela coisa toda, isso tem a ver um pouco com a questão do metadados. Essas informações, elas são usadas aí, por exemplo, pelo Chrome, né, pelos navegadores e dos seus, digamos assim, agentes inteligentes em geral, tá? Sendo invisíveis para os usuários. Então, todos os metadados contidos na tag head. Então, tudo que for metadado tem que ficar aqui. E aí eu vou começar aqui, vou mostrar para você um desses metadados, tá bom? Ó, meta, que é a SHA-7. E eu vou dizer que esse SHA-7 aqui é igual a UTF-8. Então, eu vou abrir aqui um parênteses, UTF. Olha, ele já me dá aqui, tá, o que eu quero em termos de código. Aí aqui, olha, eu já posso fazer o seguinte, olha, eu já posso fechar aquela tag, tá vendo, olha, bonitinho aqui, porque eu abri ali e estou fechando aqui, tá? Então, assim, essa tag da SHA-7 aí é um código que a gente tem em HTML, tá? Para poder, eu diria que é uma espécie de codificação de caracteres que a nossa página está utilizando. Então existem assim padrões. Você imagina o seguinte, um exemplo bem prático: vários idiomas no mundo, tá? Se você for para a Polônia, por exemplo, tem um idioma lá. Se for para a Inglaterra, é outro idioma. Então, para que lá eles possam entender você tem que, olha, você tem que entender a codificação em inglês. Então aqui a mesma coisa. Existe um padrão SHA-7, tá? Que vai indicar que tipo de configuração, que tipo de código uma determinada área ou sistemas eu vou utilizar. Ou seja, a partir do momento que você, por exemplo, se você digita um SHA-7 diferente ali, tá? Muitas das vezes, quando você vai acessar um site, você vê, às vezes, na acentuação, eu gosto do teclado, né? O teclado estiver desconfigurado, você vai digitar o C cedilha e aparece o til. Então é algo nesse contexto aí, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aí a nossa página. Então, e agora eu vou aqui para o title, né? Eu vou digitar um título. Ele já dá aqui a tag, tá vendo? Title, e vai ser o título, vai ser o seguinte: entendendo, vamos entender a estrutura, a estrutura semântica HTML5. Então é isso que a gente está fazendo nesse momento, tá? Então esse title, beleza, isso aqui ainda fica dentro do head, ó. Eu não quero mais nada do head, ó. Então já está fechado aqui, porque no momento que eu criei ali ele abriu. E aí o seguinte, ó, vou dar um clique aqui, tá? Você vai ver que ele, ó,
diz aonde é o início e quem é o fim desse cara aqui, ó. Isso facilita bastante a hora de você desenvolver. E aqui sim, tá? Agora o head, então, é a cabeça do documento, tá? O que vai estar presente nesse intervalo aí não será visível para os usuários. O title é o título do seu documento, é aquele que ficará visível na aba, lá na barra do navegador. Ele é diferente do título da sua página, tá? Então, olha o cuidado aí. E agora a gente vai para body, tá? O que é o body, o corpo, né? É o corpo do documento. Então, é aqui, quando eu começar a digitar, tá? Body, olha lá, tá? Ele já vai me finalizar ali também, me dá a tag de finalização. Então, assim, é aqui onde ficará toda a estrutura da sua página, com os títulos, subtítulos, imagens, links, os links, né, etc. Então tá tudo aqui embaixo, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou começar fazendo o seguinte, ó, eu vou usar page parágrafo, tá? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó, olá, mundo do HTML, HTML5, tá aí. E aí, por final aqui, ó, o body já estava aberto, mas eu tenho que fazer o seguinte, eu vou fechar aqui também o HTML, ó, tá? Porque eu abri lá em cima, aqui, ó, tá aqui, tá? E fechei aqui. Então, olha a estrutura, como é que é bem simples, né? Ah, tá vendo? Aqui ele já tinha fechado para mim, ó. Então tá aqui, ó. Você tem aqui, observa que ele permite que você faça essas indexações aqui, tá? Esse recolher código é mais fácil para você entender e saber das divisões, ó. Então HTML, cliquei, ele vai dizer onde eu terminei. Head, cliquei, ele vai dizer onde eu terminei, tá? E aí, como tá fechado aqui, você dá um clique, ele vai expandir e vai mostrar o que está dentro de head. Body, a mesma coisa. Então é isso. Bom, se eu quiser executar isso aqui, eu vou, tá, o documento está salvo aqui, vou vir aqui em Run e vou executar sem debug, tá? Ele vai escolher qual é o navegador, cliquei em Chrome aqui e tá lá, olá, o mundo, né, HTML5. É uma coisa que pode acontecer, o que aconteceu anteriormente, quando você estiver trabalhando com VS Code. No meu caso, eu estava aqui rodando ele em PHP, tá? E aí em PHP eu tenho que destinar essa execução para uma pasta, para um servidor, como o AMP Server, ou Vertrigo, enfim, tá? Não é o nosso caso. Então eu desabilitei, que a primeira vez que eu executei o código, apareceu aqui o não carregou página, porque eu vi que estava rodando lá. Como eu não quero entrar em PHP, mostrar para você o que é servidor web, nada disso, eu preferi só desabilitar, tá, essa função e rodar direto aqui na minha página, tá bom? No meu diretório. Então tá aí, essa é a estrutura aqui do HTML5, tá? É isso que nós vamos usar daqui para frente, tá bom? Então agora, seguindo aí o nosso rito, tá? Nós vamos trabalhar com a questão de algumas informações, algumas tags relacionadas à formatação da página, a questão dos comentários. Além dos comentários, vamos falar um pouco mais também sobre essa questão dos metadados, tá? Ou das meta tags, tá? Então, assim, nós trabalhamos aqui, ó, com o SHA-7, que é uma, deixa eu aumentar aqui pra gente, tá? Que é uma meta tag, tá? Então eu vou aqui embaixo, eu vou dizer o seguinte: imaginemos que eu quisesse criar aqui outras meta tags, tá? Eu vou criar uma, ó, sempre com o termo meta, tá? E eu vou dizer o seguinte: a minha meta tag name vai ser igual, por exemplo, quero o nome aqui sobre a minha temática aqui, tá? Então eu vou dizer que são palavras-chave, tá? Ou seja, o que eu quero definir conteúdos, palavras-chave para minha página, para ser indexada lá pelo Google, tá? Na hora que for feita uma determinada busca.
Então eu posso dizer aqui o seguinte, ó, no momento que eu digitei aqui o aspas, coloquei aqui, vou digitar aqui, ó, são as keywords, né, keywords, tá? Aí, então essas minhas palavras-chave, quais são os conteúdos? Então são os contents. Então ele já me diz aqui, ó, content. E quais são as palavrinhas-chave? Nós estamos aprendendo HTML5, né? CSS3, falamos aqui de IDE, vamos falar aqui de JS. Então é isso. Então vou fechei ali aspas e fechando a tag. Então aqui eu já defini quais são essas palavras-chave. Então o keyword e o conteúdo se relacionam aqui entre aspas, tá bom? Então dessa forma você está indexando eu diria os assuntos na hora de uma ferramenta lá como a Google buscar esse assunto, tá? Bom, e aí tem outras coisas mais, né? Por exemplo, eu poderia dizer metaname aqui vai ser quais são a descrição aqui básica, né, sobre o que a gente quer nesse curso, digamos assim. Então vou abrir aqui e vou procurar aqui, ó, description, tá? Por aqui eu vou escrever description, como é que eu vou colocar aqui? Description vai ser do tipo conteúdo, tá vendo? Então assim, o que você quer, conforme anteriormente. Primeiro eu defini as palavras-chave, tá? HTML. Agora eu vou descrever o que de fato vai acontecer no meu curso, tá? Então eu vou dizer que vamos entender sobre HTML5. Pronto. Acho que isso aí já funciona, tá bom? Então fechei aqui, ó. Então assim, aqui em head eu estou definindo todas as minhas meta tags. Eu posso dizer o seguinte, ó, a meta name igual a, por exemplo, autor, né? Tá vendo? Eu posso chegar aqui, ó, autor, quem é o autor? Aí é o mesmo esquema, o content, que é o conteúdo, tá? Eu vou dizer que é o Ricardo Marciano. Pronto, tá aí, tá? Dessa forma você vai montando. E aí, qual é a orientação? Dá uma olhada em todas as meta tags aí que vocês podem conhecer, tá? Bom, então a orientação é essa, tá? Procurar aí as meta tags e estudarem sobre elas. Então assim, eu vou executar aqui o nosso código, e não vai mudar muita coisa não, tá, pessoal? E simplesmente vai mostrar pra gente, no final das contas, isso se eu for lá em código, tá? O nosso... Isso se eu conseguir mostrar aqui, olha, eu vou executar aqui para vocês, tá? Vou executar sem, vou perguntar que eu estou executando sem o debug, Chrome. Então, vamos ver aqui o seguinte, tá aqui, olá mundo, tá? As meta tags não aparecem aqui, lembrem disso, tá? Agora, se eu for com o botão de exibir o código da página, ele está me dizendo lá, olha, tá vendo quais são as palavras-chave, nível de indexação de procura depois de assuntos na internet, a descrição, ó, quem é o autor, essa coisa toda, tá? Agora, vocês estão vendo que toda vez que eu venho run, eu tenho aqui o start debug e run without, né, debug, ou seja, executar debugando e executar sem o debug. Então assim, primeiro, por que eu estou fazendo dessa forma aqui? Para mostrar para vocês que de fato uma IDE, tá? Ou seja, um ambiente de desenvolvimento integrado,
ele é um software, na verdade, que combina ferramentas comuns de desenvolvimento com uma interface gráfica do usuário, que é o nosso editor aqui. Então isso acaba facilitando o desenvolvimento de aplicações. E aí uma IDE, diferente de um simples editor como eu mostrei online, tá? Ela possui alguns diferenciais. Então, para ser uma IDE, ela tem que ser um editor de código fonte, ela tem que ter uma automação de compilação local, que é tudo isso que a gente está fazendo aqui, e um debugger. O que é um debugger? O debugger é um programa usado para testar outros programas e mostrar graficamente a localização do bug no código original. Então, se tivesse algum problema aqui, eu veria que aconteceria isso aqui, tá? Então, o que eu fiz? Eu só desabilitei o debug aqui. Por quê? Porque eu teria que rodar isso no servidor, tá? Lá com as portas 80 eu desabilitei isso porque a gente não vai entrar em PHP aqui, tá bom? Então, de qualquer maneira, estou aqui, ó, Ctrl F5, posso executar, ó, tá vendo? Se eu pedir aqui, ó, com debug, olha aqui, ó, tá? Então ele já está executando também, então não vai ter problema nenhum, tá? Então, tá aqui, Chrome, ele vai mostrar que eu já estou executando isso em uma outra página, que está aqui, ó, tá? Olá mundo. Então, assim, entendo as meta tags, tá? Como recursos intelectuais, e aqui, ó, em PuTTY, tudo aquilo que a gente vai querer que o usuário visualize, tá? Então essa é a primeira, digamos, parte aí do nosso módulo de HTML, uma parte bem inicial mesmo, para a gente entender como é que funcionam essas estruturas, e a gente vai caminhando aí agora, daqui a pouquinho, para a parte de formatação, tá bom? Então, até a próxima.